Alô, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a este programa Exalem o Perfume de Cristo por aí, neste domingo, desses dois pilares da igreja, São Pedro e São Paulo, onde esta solenidade, bem antes, no século IV, já se celebravam ali, com certeza, aos arredores de Jerusalém, né? E, sobretudo, essa experiência bonita desses dois líderes. É uma solenidade bem antiga, onde essa festa, antes da festa do Natal, no século IV, como eu disse, já se celebravam 3 missas, a de São Pedro, né, no Vaticano, e a de São Paulo fora dos muros, e também a de São Sebastião no túmulo, né? Então era uma antiguíssima celebração eucarística, sobretudo desses pilares da igreja, São Pedro e São Paulo. Então, a importância de termos essas referências, e hoje nós vamos fazer esta pequena reflexão sobre esses dois pilares da igreja. Hoje, este evangelho que traz para nós justamente o evangelista Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Ouçamos então com atenção o evangelho desta tarde de domingo, nesta alegria de vivermos esse tempo comum, porém esta solenidade tão bonita, tradicional na nossa Santa Igreja. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa solenidade de hoje, que marca realmente bem no núcleo da igreja esses pilares e essa força que veio do apostolado. Esses apóstolos, um que foi escolhido por Jesus pessoalmente, Pedro, o pescador, e aquele que, quando na sua ida para Damasco, ali ele se deparou com aquela luz que refletiu nos seus olhos, o cegando, no caso, nosso Paulo, e que, de certa forma, essa experiência com Jesus ressuscitado fez enxergar uma nova maneira de se viver a religião. Claro, aquele apóstolo Saulo, né, que era um fariseu assíduo ali na religião, e cumpria, de fato, na íntegra os preceitos da sua religião e do seu partido religioso, os fariseus. Essa experiência linda desses primeiros cristãos, tão perseguidos, o próprio Paulo, né, de perseguidor, passou a ser perseguido, né? Paulo, que perseguia os cristãos e viu a morte de Estevão sendo apedrejado, e ali ele assistiu tranquilamente àquela morte, aquele assassinato daquele diácono que se entregava então
a morte pelo amor daquele que o salvou, Jesus Cristo. E aí, neste evangelho, onde Jesus, ele traz esta indagação aos seus, né? O que o povo está dizendo que eu sou? Né? E aí, claro, alguns começam a se manifestar. Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus, então, vai no cerne da questão, né? As pessoas estão dizendo de mim tudo isso. E vocês que andam comigo, que caminham comigo, o que vocês dizem sobre mim? Pedro, cheio da inspiração divina, ele vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Portanto, essa afirmação de Pedro, que saiu do cerne, do núcleo central da alma de Pedro, inspirado por Deus, portanto, por isso Jesus vai dizer, né, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, não foi as pessoas que estão aí à sua volta que te convenceram disso, mas o próprio Pai que te revelou. Aí está a chave de leitura de uma fé extraordinária. Claro que logo à frente Pedro acaba atropelando tudo isso, que aí o ser humano, Pedro vai dizer, né, que quando Jesus, claro, mais à frente em Mateus, que ele seria entregue, seria morto e tal, e que Pedro vai dizer: não, que isso não vai acontecer, Senhor, porque o Senhor e tudo. E aí Jesus chama Pedro de afasta de mim, Satanás, né? Ele falou não por inspiração divina, mas de modo humano, e geralmente a nossa humanidade é falha, é pecaminosa, né? Falamos pelos cotovelos às vezes. Esta solenidade traz justamente isso, nessas lideranças que Jesus vai dizer para Pedro, né? Tu és pedra, rocha, sobre ti edificarei a minha igreja. Então somos gratos por participar desta família cristã, daqueles que foram chamados também por Deus, porque os apóstolos fizeram a parte deles, que esse evangelho chegou até nós por intermédio deles, né? Por um alto preço também, por um sangue de muitos mártires, essa palavra de Deus chegou a nós. E hoje não é diferente, nós precisamos também viver o nosso apostolado de maneira simples e sem medo de nada, como nós dissemos no último programa da semana passada, né, no 12º domingo do tempo comum, onde Jesus vai dizer: não tenhais medo. E essa afirmação, esse consolo, esse conforto, essa força que vem de Jesus é que deve nos impulsionar cada vez mais a não ter medo de anunciar a palavra de Deus. Sobretudo nesses momentos que a gente vive hoje, que cada vez mais, né, vai sendo um terror para toda a humanidade. Mas é necessário que nós não percamos o foco. O foco é a palavra, o foco é o próprio Cristo. Ele mesmo vai dizer no Evangelho de hoje, né? Nenhum mal vai derrubar a nossa igreja, porque Jesus deu a chave. Eu te dou a chave. Deu a chave para Pedro. Tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar será também desligado no céu. Nós temos esta certeza de que o poder do inferno jamais prevalecerá sobre a igreja. Até dentro da igreja, infelizmente, há muitas divisões, confusões, conflitos, e não é de hoje, né? Faz tempo que há conflitos na igreja, rupturas, não é? Basta dizer uma das principais rupturas que houve, né? O primeiro cisma lá no século X, né? Século XI, né? Por ali em 1050, por aí o primeiro cisma onde houve essa ruptura, né? E depois no século XVI com Lutero, né? A reforma protestante. Então, mas mesmo assim a igreja ainda continua firme com o propósito de anunciar a boa nova do reino a toda criatura.
Esse é o mandato de Jesus quando ele foi, antes da sua ascensão. Ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo ao bom Deus, estarmos proporcionando esse momento de oportunidade de estarmos ligados, ainda que distantes, pela fé, pela comunhão, pela koinonia que Deus nos proporciona através da fé e através dessa ligação com o corpo de Cristo, onde nós somos os membros e Ele a cabeça, e somos convocados a continuarmos a trabalhar na obra redentora, na obra do reino. Jesus, ele fez a parte dele, nos deu a graça da salvação eterna, mas ele nos deixou o compromisso de levar à frente esse plano salvífico, que nós temos a responsabilidade de estarmos com ele até o fim. Então, encerrando, agradecendo a você também, que já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Você que é a primeira vez que entrou aí no nosso canal, se inscreva, não perca essa oportunidade de estarmos unidos nesse propósito da evangelização. É um programa simples, não temos estrutura, é um programa cheio de precariedades, né? Não temos equipamentos sofisticados, apenas o celular, que aqui está na minha frente, e com um suporte bem improvisado. Se eu mostrar para vocês vão rir, mas eu não vou mostrar, não. Uma próxima oportunidade a gente mostra. Mas para dizer nosso muito obrigado mesmo por estar conosco juntos nesse processo bonito da evangelização, que agora tem um caráter de aprendizado muito grande devido às circunstâncias, né? Temos que reinventar, a igreja repensou muito dar continuidade às celebrações, enfim, os sacramentos, mas, sobretudo, viver intensamente é uma convocação da igreja, viver essa comunidade doméstica, né? Uma família, se reunir para rezar, para refletir a palavra, e assim viver até mesmo como os primeiros cristãos, que eram impedidos de celebrar publicamente, e eles celebravam. As comunidades começaram assim, né? Eram nas casas, a celebração eucarística eram nas casas, né? No princípio. Depois se tornou a religião oficial do Estado, né? Se tornou do Império Romano ali a religião oficial. Mas vamos vivendo tendo essa oportunidade aqui que nós temos via internet a continuarmos a celebrar a vida. Peçamos ao nosso bom Deus, aliás, antes da bênção, dá um like, é isso. Se inscreva no canal. Você precisa compartilhar essa beleza da palavra de Deus aí para as pessoas. Então, é um convite que a gente faz. Comenta aí embaixo o que você acha, dê sugestões. Estamos abertos aqui, temos as nossas imperfeições, nós sabemos das nossas limitações também, nós fazemos com o coração. Então, se inscreva no canal, dê o seu like aí, compartilhe nas suas redes sociais e vamos juntos celebrar a vida mesmo nessas circunstâncias terríveis, ok? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre todos vós, sobretudo as pessoas que sofrem, acometidos com uma doença, com várias doenças, não só com essa doença que nós estamos vivendo agora, no momento desse vírus, mas várias doenças, as doenças psicológicas, os conflitos, enfim, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe imensamente, abundantemente. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Nunca se esqueça, exale o perfume de Cristo por aí. Um forte e fraterno abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.